Olá, muito boa noite. Bem-vindo, bem-vinda ao Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 23 de março. E a gente começa falando do PIB, o Produto Interno Bruto, da nossa agropecuária. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revisou para baixo a previsão de crescimento para o setor neste ano. A estimativa passou de 2,8% para 1%. A queda é motivada principalmente pela redução na produção de soja. A expectativa para o PIB agropecuário neste ano, o IPEA considerou o levantamento de produção agrícola, que apontou queda de 8,8% na produção de soja. Nessa cultura, alguns estados sofreram com forte estiagem no início do ano, período crítico de desenvolvimento reprodutivo das plantas. É o caso de estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A produtividade estimada foi reduzida, com quedas que chegaram a 40%. Por outro lado, outros cultivos importantes do ponto de vista econômico devem compensar essa queda, como o milho, em que a produção tem crescimento estimado pelo IBGE em 23,9%. Outra cultura que deve ser destaque é a cana-de-açúcar, com estimativa de alta de 20,6%. Mesmo com essa alta, o clima adverso pode afetar esses cultivos de forma significativa. Para a produção animal, o grupo de conjuntura do IPEA espera uma contribuição positiva dos segmentos de bovinos, suínos e aves. E a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, estima aumento na produção de algodão no ciclo 2021-22. A safra deve chegar a 2,82 milhões de toneladas, cerca de 100 mil toneladas a mais do que foi previsto anteriormente. A nova projeção representa aumento de 19,6% em relação ao ciclo anterior. De acordo com o terceiro levantamento da safra 21-22, a área plantada totalizou 1.579.000 hectares, 15,2% acima do ciclo anterior. A produtividade foi estimada em 1.785 quilos por hectare, a segunda maior da história, aumento de 3,8% na comparação anual. O recorde ocorreu na temporada 19-20, quando as lavouras brasileiras atingiram a média de 1.802 quilos por hectare. A China suspendeu a importação de carne bovina de uma planta da JBS em Mozarlândia, Goiás. De acordo com o anúncio do Ministério da Agricultura, a interrupção das compras vai entrar em vigor nesta quinta-feira e se estenderá por tempo indeterminado. O motivo da suspensão não foi divulgado. Vale lembrar que no dia 12 de março, a Administração Geral de Alfândegas da China já havia suspendido as importações de carne desse frigorífico por uma semana, também sem explicar a causa. Essa unidade em Mozarlândia é a maior da JBS em Goiás, então a decisão chinesa pode ter reflexos sobre os preços do gado na região. E vamos agora à nossa entrevista do dia, hoje a respeito do mercado pecuário com o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria. O Felipe está conectado via internet, fala com a gente direto de Bebedouro, no interior de São Paulo. Muito boa noite, Felipe, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Daiane, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui conversando a respeito do mercado pecuário com vocês. Felipe, vamos falar então, sobre o panorama do mercado do boi gordo aí nesta segunda metade do mês de março. Qual que é a análise que você faz em relação aos preços e também à oferta de boi gordo? Olha, o que a gente começa a ver é uma safra de capim já pesando um pouco mais com relação às cotações. Até o momento a gente não tinha visto essa safra de capim pesando tanto. Hoje a gente já começa a sentir mais isso no mercado. As praças pecuárias mais ao centro-norte do país, principalmente, com destaque aí, região de Mato Grosso, Pará, Goiás também, já ganhando uma carga maior de animais, um volume relativamente melhor com relação à oferta, e isso tem feito os preços nessa segunda quinzena trabalharem um pouco mais de lado à queda, dependendo da praça que a gente está analisando. Até mesmo São Paulo, a gente chegou a ver quedas ao longo dessa semana, em detrimento do consumo no mercado doméstico e de outros fatores também, como a própria questão da oferta de fêmeas nessa derradeira semana aí que a gente está passando.
mas o cenário hoje no mercado pecuário é de uma amplitude cada vez maior ao longo dessa safra do diferencial de base, né? Aquela diferença de São Paulo com relação a outras regiões, não só São Paulo, mas pegando o Centro-Sul, uma diferença aí com relação às cotações para o Centro-Norte, em função da safra de capim e elevando a oferta nessas regiões. Então hoje o cenário ele mercado interno, safra de capim pesando mais, e aí o mercado externo, olhando mais para Centro-Sul, São Paulo como uma base de referência, ainda trabalhando num cenário de preços mais firmes, mas já dando sinais de que essa força ela deve ser interrompida por um período, a gente tem que ficar de olho nos próximos dias. Tá certo, Felipe. E as projeções aí de queda, né, na produção brasileira de soja, milho, principalmente por fatores climáticos, continuam pressionando os custos do pecuarista, né? Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Além, é claro, né, da situação difícil que a gente já acompanha em relação aos fertilizantes, né? A questão da soja e do milho, acho que ela é mais impactante, até pensando nos próximos meses, porque nós entramos num período de primeiro giro de confinamento, agora entre abril e maio. Então, essa questão do preço da soja e do milho em meio à quebra de safra, para quem não acompanhou, a primeira safra de milho a gente teve uma redução de quase 5 milhões de toneladas, para a soja quase 15 milhões de toneladas a menos aqui para o mercado brasileiro, e não só o Brasil, né? A gente também vê uma queda de produção Argentina, Paraguai, América do Sul como um todo, e isso fez os preços trabalharem mais firmes. Aí a gente acrescenta esse cenário ainda, essa conjuntura no mercado externo com a guerra Rússia e Ucrânia, que também colabora com um cenário de firmeza para as cotações das commodities, e essa entrada dos animais no primeiro giro. Então, aquele pecuarista que não fez programação de compra, que não estava posicionado, ele deve ver um custo, pensando principalmente na questão da alimentação, mais pesado para esse primeiro giro de confinamento. Agora, quem fez compra antecipada, conseguiu garantir oferta de milho ali no segundo semestre de 2021, deve ter um pouco mais de alívio, mas o cenário ele segue bem desafiador, e fica agora a questão da atenção aos custos de produção para a produção da safra de inverno, né, e da safra de verão 22-23, principalmente a respeito da questão dos fertilizantes. Talvez esse câmbio dê um alento aí, mas a questão da oferta ainda ela segue como um ponto de interrogação, e aí essa questão da oferta de fertilizantes para a produção da safrinha e da safra de verão lá 22-23, isso é um ponto que a gente tem que ficar atento, porque pode impactar nos custos de produção, de olho no confinamento. Perfeito. Como que está o apetite, né, do mercado internacional por carne bovina? A gente pode esperar aí nova alta nas exportações, Felipe? Olha, a gente pode não só esperar, como já estamos vendo um cenário bem positivo com relação às exportações. Janeiro, recorde para o mês, comparado à série para pares aí, né, para outros meses de janeiro. Fevereiro, o mesmo cenário, e março caminha para um cenário também de recorde com relação a volume total embarcado. Além disso, a gente tem um cenário de faturamento com as exportações bem positivo, puxado ainda pelo mercado chinês. Então, o mercado China ficou fora naquele final de 2021 por conta dos 2 casos de vaca louca típica, os estoques foram baixando, voltaram, abriram a porteira e a boiada teve que sair, né? Então, a gente começou a ver um fluxo muito forte nesse início de 2022, mas cabe atenção agora, pensando em curto e médio prazo, a esse câmbio um pouco mais baixo, né? Esse câmbio no patamar atual, talvez ele pressione e tire um pouco do estímulo das indústrias que fazem exportação, e também pode colocar o mercado chinês aí com um sinalzinho amarelo ligado, porque a gente vê um câmbio caindo e a nossa arroba mais cara, isso deve encarecer a nossa carne. Então é um cenário mais desafiador pela frente pensando em exportação. A expectativa é positiva ainda, mas cabe atenção pensando em curto e médio prazo. A gente está falando então do mercado externo, né? Você já comentou, e estamos acompanhando há algum tempo a valorização do real frente ao dólar, né? Isso causa preocupação ou o câmbio ainda segue, né, num bom patamar para quem exporta, Felipe?
Olha, num bom patamar ele segue, só que aí na outra ponta, o que nós temos que parar para analisar é a questão do mercado interno. Hoje, quem tem garantido a margem das indústrias é basicamente exportação. Então, quando a gente para pensar que há um achatamento de quase 10, 12% no câmbio comparado ao início do ano, isso começa a pressionar as estratégias da indústria que precisam começar agora a traçar um outro cenário, né? Então, esse câmbio no atual patamar, sob o ponto de vista de fundamentos, ele não deve se manter por muito tempo. Nós temos uma guerra na Europa que tem preocupado todo o mercado. Nós temos uma questão de inflação muito alta que deve levar, aí, não só no Brasil, mas no mercado internacional, que deve levar a uma procura maior por ativos de segurança, e aí o dólar se enquadra nesse cenário. Então, acreditamos num cenário mais pontual, mas esse cenário mais pontual para o câmbio, e além disso também, só para complementar, nós temos as eleições esse ano, que tendem a dar uma movimentada no câmbio também, a gente sabe como é que o mercado acaba trabalhando. Então, esses três fundamentos do mercado colocariam o dólar, pelo menos no patamar que nós vimos no começo do ano, ali nos 5,50, até a casa dos R$5. Não tinha um fundamento que movimentasse o câmbio para o atual patamar. Então, esse cenário, a gente vê ele mais como um cenário de curto prazo, mas que deve sim refletir na questão do boi gordo e pensando no restante do mês. E virada de mês, se seguir na atual toada, a gente deve começar a ver uma questão de pressão de baixa também para o mercado do boi China. Tá certo, Felipe. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso Terra Viva DBO na TV e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Daiane. Sempre à disposição a todos aí. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite. A gente vai agora para mais um rápido intervalo, aliás, o nosso primeiro intervalo de hoje. Já já a gente volta com dicas para melhorar a sua pastagem na coluna do Wagner Pires. Fique com a gente. E quarta-feira é dia de falar sobre pastagens aqui no Terra Viva DBO na TV, né? Com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do portal DBO. Ele traz sempre dicas, destaca pra gente, né, o que é necessário para se ter pasto de qualidade na propriedade. E hoje a gente vai entender por que é necessário ter muita atenção na alimentação da cria. Olha só. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. Uma das coisas mais importantes de uma fazenda que trabalha com cria é não deixar o bezerrinho morrer e que ele seja bem alimentado. Muitas vezes a vaca é brava ou é nova, uma novilha nova, e ela acaba não deixando o bezerro mamar logo na fase inicial. Se o vaqueiro bobear, o animal vai enfraquecendo, enfraquecendo e pode morrer. Aqui na fazenda Igarapé, eles deram um jeito muito simples, prático e que não coloca o vaqueiro em risco. Vem comigo que vocês vão ver. Olha só, o vaqueiro ele põe a vaca entra por ali e aqui ele fecha ela e tem uma portinha. E essa portinha vai dar acesso à teta da vaca. Olha lá. Aí ele coloca, a mãe fica tranquila, fechada, presa, não tem como ela se movimentar e o bezerrinho está mamando. Está se fortalecendo e daqui a 1 ou 2 dias a vaca está mais calma, já o peito dela já está mais desinchado e aí tudo volta ao normal. Tá vendo como é importante a estrutura de suporte? Uma fazenda de cria, ela tem que ter todo um setor específico para trabalhar com cria. Como a fazenda aqui, ela trabalha com cria, recria e engorda. Mas são equipes diferenciadas. Equipes de gado de cria, a equipe da recria e a equipe da engorda. São rotinas diferentes, cuidados diferentes, manejo do pasto diferente. Por falar em manejo de pasto, nós vamos depois gravar um vídeo recomendando a vocês as melhores gramíneas para cria. Ok? Espero que você tenha gostado
e continue nos acompanhando e até a próxima, se Deus quiser. É isso aí, até semana que vem então, Wagner. E março, né, é o mês das mulheres. Por isso, você vai conhecer agora algumas histórias dessas guerreiras que se capacitaram para contribuir com a produção de alimentos. Seja na lavoura, no cuidado com os animais ou até mesmo no escritório, elas têm feito o agro acontecer. Letícia auxilia os agricultores em todas as etapas da produção e põe a mão na massa. No período de colheita, em Goiás, encara toda a tecnologia e revela habilidade com máquinas pesadas. Eu acredito que hoje não tem atividade que a mulher não consiga fazer no agronegócio. Desde a parte de máquina, desde a parte operacional, eu acredito que não tem atividade que a gente não consiga fazer. Já Marcela e Maria Clara são veterinárias e administram uma empresa especializada em inseminação e tratamento de equinos. O campo acolheu a gente muito bem. E é uma coisa que a gente sempre fala, que respeito gera respeito. Então, a partir do momento que a gente se impõe e mostra que um trabalho extremamente profissional, não tem como dar errado. A mulher está dominando o campo e a gente precisa sempre estar procurando mais, aprender muito mais, estudar muito mais. No setor que alimenta e gera renda, a participação cada vez maior de mulheres que buscaram se qualificar faz a diferença. O toque feminino ajuda a manter o desenvolvimento e a evolução da agropecuária. Elas são muito dedicadas e vêm aqui, dormem na fazenda, fica aqui dedicando várias e várias horas. Tem dias que elas nem almoçam, ficam por conta das éguas e estou muito satisfeito com o trabalho delas. E quem disse que para trabalhar com agro é preciso estar no campo? Há 22 anos, a advogada Rose Curado se dedica ao direito agrário. Várias situações são trazidas da questão de taxação de impostos, a imposições em relação à restrição de uso da propriedade, né? Haja vista a questão ambiental. Então, tudo isso são demandas, são situações que no dia a dia nós temos que tratar. A instrutora do Senar, Beth Baleiros, herdou dos pais a paixão pela terra. Agora, ela multiplica o conhecimento que adquiriu nesses 20 anos de trabalho no campo. Fico durante a semana dando treinamento, né? Aqui está a nossa casa. Você acaba trazendo tudo, material didático, roupa, um pouco de alimentação, né? Frutas, para que a gente possa também ter uma alimentação saudável. O sítio Sabiá, em Piratininga, São Paulo, é um exemplo do trabalho conjunto da Beth com este casal de produtores. Onde havia apenas pastagens, agora nascem uvas de mesa. Para o futuro, a expectativa é ampliar os negócios. Qual que é o projeto, então, de vocês para o futuro aí? Produzir um pouco mais e tentar fazer um vinho de qualidade. Agora a gente vê que esse trabalho, né, que a Beth faz de orientação, de instrução, né, ele é fundamental, né, para quem está aqui no campo e precisa desse apoio. Como é que o senhor vê esse trabalho de cursos, de visitas, técnicas? É muito importante, porque através do sindicato de Bauru, né, a gente fica sabendo desses cursos e faz esses cursos e é bem orientado. Então, esses cursos do Senar é ótimo para trazer conhecimento e a gente produzir. Nesta propriedade em Paulistânia, também no interior de São Paulo, Dona Rosa plantava hortaliças, mas a remuneração era baixa. Com a orientação correta, os cursos de gestão e empreendedorismo, a pequena produtora decidiu partir para o cultivo de morango. Como é que a senhora vê essa força da mulher aqui no campo? As mulheres, hoje em dia, elas têm muita vontade, muita força e elas vão na luta mesmo. Elas plantam verdura, plantam de tudo aqui. A Beth já perdeu a conta de quantos quilômetros já percorreu pelo Brasil, levando instruções e capacitação aos pequenos produtores rurais. E para compartilhar esse conhecimento,
Ela conta que não é preciso salas de aulas sofisticadas, equipamentos especiais ou grandes investimentos. Muitas vezes, as aulas são dadas assim, debaixo de uma árvore, dentro de casa ou em meio às plantações, respeitando a realidade de cada agricultor ou pecuarista. E nesse importante aprendizado, tanto alunos quanto instrutores só saem ganhando. Além de uma realização profissional, me traz muita realização como ser humano, como pessoa mesmo. Seja no campo ou na cidade, elas fazem o agro acontecer. Eu até me emociono porque eu sou extremamente feliz no que eu escolhi. Eu amo o que eu faço. Se eu nascesse 300 vezes, eu escolheria a mesma profissão, porque eu sou muito feliz. Vamos agora para mais um rápido intervalo. Já já voltamos com as cotações de hoje. Até já. E chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. No balanço da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 14 das 32 praças pesquisadas. Acompanhem no nosso mapa. A gente começa a lista das variações de hoje em Minas Gerais. Na capital do estado, Belo Horizonte, caiu tudo. O boi foi para R$ 299,50 e a vaca para R$ 280,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Em Goiânia, a capital de Goiás, o macho não está valendo mais do que R$ 309,50. Na parte sul do estado, a vaca agora não passa dos R$ 282,50. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a queda foi geral. O macho está sendo falado a R$ 305,50 e a fêmea a R$ 285,50. Na capital do estado, Campo Grande, o boi tropeçou e foi para R$ 306,50. No norte de Mato Grosso, ele foi para R$ 299,50. Na parte sudoeste do estado, os preços seguiram morro abaixo. O valor do boi agora é de R$ 301,50 e o da vaca R$ 287,50. No sudeste mato-grossense, a fêmea está sendo falada a R$ 289,50. Em Santa Catarina, ela não está valendo mais do que R$ 284,50. No sul de Tocantins, a vaca foi para R$ 276,00. Já na parte norte, ela foi para R$ 279,50. No Rio de Janeiro, a fêmea também tropeçou e agora não está passando dos R$ 290,50. Tanto em Barretos quanto em Araçatuba, os preços registraram queda. Nas duas praças, o valor da vaca agora é de R$ 291,50 no prazo de 30 dias. E uma das inovações apresentadas na Feira Rural FEMEC, realizada essa semana em Uberlândia, Minas Gerais, é o uso do pó de basalto como fertilizante. Vamos ver na reportagem do Pedro Corsini. Como uma rocha eruptiva formada a partir do magma, muito pesada, rica em ferro e magnésio, pode se tornar fertilizante? A resposta vem da Prefeitura de Uberlândia, que durante a FEMEC apresenta o campo experimental basalto, oportunidade para conhecer os resultados realizados no primeiro polo agromineral verde do Brasil. O basalto tem um ótimo resultado quando ele é utilizado devidamente. Além de tudo, ele retém água no solo, ele sequestra o carbono da atmosfera. Existem estudos nesses sentidos e o que demonstra a sustentabilidade desse produto. E Uberlândia é um município rico em basalto. Nós temos aqui 4 grandes derrames de basalto. O basalto está presente em 16 mil hectares em Uberlândia. Um longo processo de refinaria é feito até chegar ao pó da rocha, que pode ser utilizado como fertilizante. O estudo começou em 2019 e pode ser uma alternativa para o produtor rural. Isso vai fazer com que as regiões com terras com menos cultura, mais arenosas,
possam ser melhor trabalhadas, aumentando a produtividade, trazendo também investimentos em logística através das ferrovias para transportar esse basalto. Ou seja, a ideia é que a gente mande basalto, mande pó de rocha para outras regiões e volte também com grãos, que é uma região muito consumidora. O uso do fertilizante pode aumentar o rendimento na produção e melhorar a sanidade das plantas, com maior resistência a pragas e doenças. O pó de rocha contribui ainda para a otimização do uso de fertilizantes sintéticos, que encareceram os custos da lavoura. Parte do insumo usado nestes fertilizantes é importado, principalmente da Rússia. O produtor rural já pode financiar um novo insumo. Nós visitamos o prefeito Adelmo aqui de Uberlândia, faz mais ou menos uns 4 meses atrás, 4, 5 meses atrás. Tivemos conhecimento do projeto dele e levamos imediatamente ao Banco do Brasil, a diretoria do agronegócio. Todos os produtores rurais já podem financiar o pó de basalto em todas as agências do Banco do Brasil. Já é um item financiável de esteira, de linha do Banco do Brasil. E o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E a gente se reencontra nessa quinta-feira, 6h30 da manhã, na reapresentação deste programa e às 7h25 da noite com um noticiário novinho para você. Até lá então. Tchau!